Mais uma polêmica que eu preciso trazer aqui para vocês. Ai, essa mulher não sossega. A bola da vez é a aveia. Nos últimos tempos, povoaram as redes sociais vídeos de colegas nutricionistas e médicos falando sobre o suposto malefício ou os supostos malefícios do consumo da aveia. Um cereal milenar que acompanha o ser humano na nossa dieta, especialmente a dieta mediterrânea, há bastante tempo. E aí, será que a aveia é mesmo ruim ou será que a aveia é um bom alimento? Vamos olhar então sobre todos os ângulos nesse vídeo hoje. Espero que vocês gostem. Como eu disse, a aveia é um cereal usado há muito tempo como fonte nutricional pelo ser humano. Na verdade, já foi encontrado na Itália fósseis que apresentavam em seus dentes grãos de aveia. Isso, fósseis datados de 32.600 anos atrás, mesmo antes de haver a possibilidade do cultivo da aveia. Então, ela deve fazer parte da dieta humana há bastante tempo. Como plantação, ela foi cultivada, na verdade, muito depois do trigo. E nessa semana, nos últimos dias, nos últimos tempos, nós vimos muitos colegas se posicionando contra o consumo de aveia, trazendo alguns pontos de que a aveia poderia ser prejudicial à saúde. O primeiro ponto levantado pelos colegas foi a presença do que nós chamamos de antinutrientes na aveia. E a aveia, como outros grãos e outros vegetais, possui realmente vários antinutrientes. Os antinutrientes são substâncias produzidas pelos vegetais com o objetivo de causar desconforto em quem os consome, os animais ou até nós mesmos. Isso é uma forma da planta se defender para que ela não seja, obviamente, extinta, para que os animais, ao comerem e se sentirem mal, não voltem a comer essa mesma planta. Então, como se fosse uma forma de defesa. No caso da aveia, como outros alimentos, ela tem alguns antinutrientes bem conhecidos como o ácido fítico. O ácido fítico da aveia também traz benefícios, por exemplo, na indústria cosmética. Mas, na verdade, no caso do consumo da aveia como alimento, o ácido fítico é uma substância que acaba quelando, ou seja, se ligando e prevenindo a absorção de minerais como ferro e zinco, o que pode ser um grande problema para quem consome grandes quantidades de aveia. Ou, por exemplo, quem consome não só aveia, mas em conjunto com a aveia, muitos outros vegetais e muitos outros grãos, como os pacientes ou as pessoas que são veganas. Nesses casos, há uma sobreposição de ácido fítico de vários alimentos concomitantes. Mas nós temos ainda outros antinutrientes, como as lectinas, os taninos e os inibidores da atividade da protease amilase, que são as enzimas que digerem esse alimento. Ou seja, a aveia pode inibir a própria digestão, novamente com o objetivo de fazer com que o animal se sinta mal e não procure mais esse grão para se consumir. Então, realmente, a aveia contém essas substâncias, mas dependendo de como se consome a aveia, nós podemos reduzir a presença dessas substâncias. Então, esse é o primeiro ponto, a presença dos antinutrientes que podem trazer a diminuição da absorção de importantes nutrientes como ferro e zinco, trazendo também desconforto abdominal e afetando o processo digestivo com os inibidores da protease e da amilase, levando a distensão abdominal e desconforto na digestão. O segundo ponto levantado é a presença de uma prolamina, que é uma proteína que se chama avenina. A avenina seria correspondente mais ou menos ao glúten do trigo. Então, a avenina está na aveia, o glúten no trigo, mas também na cevada e no centeio. E essa avenina, ela teria, então, uma digestão mais difícil, assim como acontece com o glúten. Só que, na verdade, a gente tem muito estudo, e mais muito estudo mesmo, mostrando que, enquanto o glúten corresponde de 30% a 50% das proteínas presentes no trigo, na cevada e no centeio, a avenina corresponde apenas a 5% a 8% das proteínas da aveia. Então, ela é muito menos prevalente na aveia do que o glúten é nos alimentos que contêm glúten. Normalmente, a avenina ela é até bem tolerada pelos celíacos, principalmente porque o conteúdo dela é menor do que o de glúten. Outra questão é que há realmente uma possibilidade de reatividade à avenina pelos pacientes que têm doença celíaca, mas essa porcentagem é pequena.
em torno de apenas 5% dos pacientes que têm doença celíaca também reagem à avenina. Entretanto, vários estudos não encontraram esta relação quando submetidos os pacientes celíacos à presença da aveia não contaminada por glúten, que esse é um outro ponto que a gente vai falar logo mais. Não houve aumento de anticorpo antitransglutaminase, que é um marcador da doença celíaca, nem aumento dos anticorpos antigliadina quando esses pacientes consumiram aveia sem glúten. Nos pacientes celíacos que tinham uma dieta realmente gluten-free e consumiam aveia gluten-free, não houve grandes problemas. Mas a verdade é que se eu tenho um paciente celíaco e ele não está compensado, eu evitaria o consumo da avenina também, principalmente porque esse paciente que é celíaco e ainda está instável tem um aumento da permeabilidade intestinal. Então, há um aumento da possibilidade de ele começar a reagir também à avenina. Então, esse é um ponto que, para não induzir uma resposta imunológica à avenina, eu evitaria o consumo da aveia, mesmo gluten-free. Então, se o paciente é celíaco e instável, é de bom grado que ele evite o consumo da aveia. Aí vem um terceiro ponto que eu tenho que levantar com vocês. Por que alguns pacientes pioram da doença celíaca após o consumo da aveia? Se muitas vezes eles não reagem à avenina, o mais comum, meus queridos, é a contaminação da aveia pelo glúten do trigo no armazenamento da aveia e no transporte dela. Para evitar isso, hoje a gente tem várias marcas que têm todos os cuidados, tanto no cultivo, quanto no transporte, quanto no manejo da aveia, para evitar o contato da aveia com trigo. Então, a gente tem no mercado hoje várias aveias que são gluten-free, certificadas como gluten-free. O terceiro problema que pode acontecer é o conteúdo de fibras da aveia, que é um cereal que é muito rico em fibras. E essas fibras acabam causando uma fermentação excessiva em algumas pessoas. Só que quando a gente fala, por exemplo, numa dieta baixa em FODMAPs, que é aquele acrônimo para as fibras fermentáveis, a aveia entra como um alimento baixo em FODMAPs. A verdade é que não haveria problema no consumo da aveia por conta das fibras, desde que, obviamente, não se exagere no consumo. Cada 100 gramas de aveia tem 16,9 gramas de proteínas, 66 gramas de carboidrato, e eu vou falar um pouquinho mais desses carboidratos, 10,6 gramas de fibras e 6,9 gramas de gordura. Ainda na aveia, por parte, então, aí desse carboidrato, que a gente colocou 66 gramas em 100 gramas de aveia, nós temos 7% de um carboidrato que é rapidamente absorvido. Então, esse 7% é o que daria mais ou menos aí, na verdade menos ainda, de 6 gramas de carboidrato a cada 100 gramas de aveia, que efetivamente pode elevar a glicemia. Dessa forma, pacientes diabéticos têm que tomar muito cuidado com o volume de aveia que consomem, sem dúvida nenhuma. Um quarto do carboidrato da aveia, ou seja, do restante, está na forma do que nós chamamos de amido resistente, que é um amido muito interessante para a microbiota intestinal. Ele se chama amido resistente justamente porque ele resiste ao processo digestivo humano e chega aos cólons, que é o intestino grosso, para ser digerido pela microbiota. Então ele serve como um excelente prebiótico. Temos ainda que dos 10,6 gramas de fibras da aveia a cada 100 gramas, o predomínio é de fibras solúveis, mais do que em outros grãos normais. E essas fibras solúveis são compostas em grande parte por uma substância importantíssima chamada beta-glucana, que aqui a gente começa a colocar o que a gente chama de benefícios do consumo da aveia. Até aqui eu só falei mal, né? Até aqui eu só concordei, né? Vamos falar um pouquinho o outro lado da moeda. A beta-glucana é uma fibra solúvel que forma um gel que traz saciedade para quem consome aveia. Além disso, a beta-glucana tem um efeito de aumentar os ácidos graxos de cadeia curta e dentre eles também o butirato, o que funciona como um excelente estímulo imunológico e anti-inflamatório. Então, as beta-glucanas são substâncias que inclusive eu cito no meu segundo livro, Imunidade, Intestinos e Covid-19, como um excelente estimulante do sistema imunológico, mas de forma sintonizada, não exacerbada, exagerada. A beta-glucana ela é muito interessante para a saúde digestiva e para a saúde imunológica. A aveia também é rica em magnésio, em tocotrienóis, que são derivados da vitamina E, e em flavonoides. E a gente tem uma substância, na verdade, um conjunto de substâncias na aveia que não existe em outro grão que a gente chama de avenantramida.
A avenantramida, na verdade, é um conjunto de substâncias que são aminas fenólicas de efeito antiproliferativo, ou seja, anti-oncológico. Diminui a possibilidade de câncer intestinal. E aqui eu faço um parênteses, especialmente nesse momento que a gente está tendo mesmo uma elevação dos diagnósticos de câncer de cólon, principalmente em pessoas jovens. A aveia, principalmente a avenantramida, então teria um efeito antiproliferativo, diminuindo a possibilidade desse câncer. Essas substâncias são exclusivas na aveia, pelo menos até onde a gente sabe. As avenantramidas ainda têm uma ação de redução da peroxidação do colesterol, que é uma das coisas que a gente sempre ouve falar da aveia, né? A aveia reduz colesterol. Na verdade, a aveia tem uma capacidade, principalmente pela presença da avenantramida, de reduzir a oxidação do colesterol. Então, é um colesterol mais saudável. E por isso que ela está também relacionada à redução das doenças cardiovasculares. A avenantramida também tem uma atividade antidegenerativa na pele. Então, a gente tem muitos cosméticos hoje que contêm aveia justamente por esse efeito, inclusive na redução de melasmas, na melhora da hidratação da pele, redução de sinais de envelhecimento. Então, seria um excelente anti-aging a aveia na pele por conta das avenantramidas. E olha que interessante, as avenantramidas têm uma atividade antihistamínica, que hoje a gente sabe que tem muita gente com aumento de histamina. E por estabilização das células produtoras de histamina. Então, ela estabiliza essas células e elas degranulam menos. Hoje a gente sabe que a gente vive aí essa epidemia, o que poderia ajudar o consumo da aveia. Inclusive, existe uma medicação no Japão que chama Tranilast, que é uma substância como se fosse uma avenantramida sintética, mas não foi tirada da aveia, ela foi sintetizada, ela imita essa substância, que é usada como droga. Esse Tranilast é usada como antialérgico e teria uma função anti-inflamatória e redução da histamina por supressão do processo inflamatório, redução suprimindo a via do TGF-beta, que é uma via inflamatória. Já aqui no Brasil, a gente já tem um fitoterápico que se chama Neuravena, inclusive. Existe um artigo de 2017 que eu vou compartilhar aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, mostrando efeitos positivos dessa substância que vem da aveia para aumentar a função cognitiva, a dopamina, por reduzir a atividade da MAO, a enzima que degrada a dopamina, e melhorando o humor e o fluxo sanguíneo cerebral. Então, seria interessante para as funções cognitivas, para provas, para questões que precisassem aí de memória e cognição. Mas óbvio, gente, que a gente tem que colocar o pé no chão, né? Nada é para todo mundo. A aveia colocada conjuntamente a uma dieta anti-inflamatória, uma dieta com características de dieta mediterrânea, ela pode sim trazer mais benefícios do que malefícios à saúde. E óbvio, claro, que a quantidade importa, principalmente se o paciente é diabético ou tem resistência insulínica, porque ela é uma importante fonte de carboidrato. E mais, obviamente, nós temos aí 25% desse carboidrato na forma de amido resistente, que também, com o consumo a longo prazo, pode trazer benefícios para a microbiota e para diabetes indiretamente. Então, eu acredito que a gente tem muitos outros produtos alimentícios para serem restringidos, muito mais importantes do que a gente perseguir a aveia como se ela fosse uma vilã. Mesmo porque é muito difícil a gente consumir aveia demais, justamente pelo conteúdo de fibras dela. De modo geral, também pelos antinutrientes, é difícil a pessoa exagerar no consumo porque ela distende. Claro, para reduzir a presença desses antinutrientes que nós comentamos, é importante ter alguns cuidados no consumo da aveia. Em primeiro lugar, sempre escolher uma aveia sem glúten. Já existem várias no mercado, inclusive orgânicas. Principalmente se você já tem conhecimento de uma sensibilidade ao glúten. A aveia orgânica, como eu falei, também preveniria a contaminação por agrotóxicos, que é um outro problema relativo ao cultivo de grãos, que eu vejo os colegas também comentando, para a gente evitar a aveia por causa dos agrotóxicos, né? Então, consuma aveia, né? Além de consumir aveia orgânica, é importante deixar de molho, tá? Que como eu ensino também no meu livro, nesse segundo livro, deixar de molho para reduzir a presença dos antinutrientes é interessante.
Isso melhora o potencial de digestibilidade da aveia e melhora esses fatores antinutrientes que quelam minerais e tudo mais. Uma forma da gente consumir a aveia, depois de deixar de molho entre 8 e 12 horas, é na forma de um mingau de aveia. E aí a gente pode colocar frutas, podemos colocar canela, que é um excelente antioxidante também, iogurte, por exemplo, né, para aumentar o conteúdo proteico, fazer um mingauzinho colocando um pouquinho de whey para quem não tem sensibilidade ao leite, ou colocar uma proteína vegetal também. E com isso também diminuir a velocidade de absorção do carboidrato que está na aveia, colocando junto, por exemplo, uma manteiga de alguma noz, uma manteiga de amendoim, ou para quem não é sensível, de avelã, de amêndoa, de macadâmia, de qualquer outra castanha, porque isso também pode reduzir a velocidade de absorção desse carboidrato. E hoje em dia existe uma coisa muito comum que a gente vê nas redes sociais, que o pessoal chama de overnight oats, que são as aveias que são deixadas de molho desde o dia anterior. Eu sugiro que ela seja deixada de molho antes, mas que seja desprezada a água, né, por causa dos antinutrientes que vão estar nessa água. E aí depois você pode misturar essa aveia que ficou aí de molho com mel, com canela, com um pouquinho de extrato de baunilha, então uma manteiga de castanhas, frutas frescas, uma dosezinha de whey, aí você vai ter uma excelente refeição de excelente perfil nutricional. E eu sinceramente não acredito que a aveia deva ser perseguida como uma vilã. Né, enquanto nós temos tantas outras coisas, né, alimentos ou pseudos-alimentos mais deletérios para a nossa saúde, sem os benefícios da aveia que a gente precisa então retirar, não a aveia. Né? Então consumam a aveia, recomendem para os seus pacientes, obviamente com cuidado, respeitando obviamente a quantidade, a forma como consomem e com o que você vai misturar essa aveia. Nada na vida é para todo mundo, mas a aveia consumida com moderação e de forma adequada pode trazer grandes benefícios à saúde. Por isso é muito importante analisar cada caso, né, dos seus pacientes para entender melhor a solução da dieta com a necessidade que eles têm. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Aqui no YouTube, nas minhas outras redes sociais, eu te ensino mais sobre este assunto e muitos outros. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e me seguir aqui no canal e lá no Instagram.